Medida provisória número 1305 de 2025. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional número 258 de 2025, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 32, o processado da medida provisória número 1305 de 2025. À medida foram oferecidas 13 emendas e a comissão mista emitiu o parecer número 1 de 2025. Discussão em turno único da medida provisória número 1305 de 2025, que dispõe sobre a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro, tendo parecer da comissão mista. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da medida provisória 1305 de 25 da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento, deputado Luiz Lima. Orientação de bancadas. Podemos fazer simbolicamente? Aqueles que forem pela... Peraí, presidente, a gente é a favor da retirada. Deixa registrado, por favor. Aqueles que forem a favor da retirada de pauta permaneçam como se acham. Rejeitado com o voto contrário do Partido Novo. Passa-se à discussão. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Para discutir a favor, o deputado Carlos Aratini. Para discutir a favor, o deputado Hildo Rocha. Só vendo cumprimentar, comandante. Primeiro item que os deputados debatem e vão votar daqui a pouquinho é a medida provisória 1305 de 2025, que estabelece isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente do taxímetro. O deputado Hildo Rocha. Senhores deputados, senhoras deputadas, essa medida provisória é uma das propostas de excelência do governo federal. Ela busca simplificar a burocracia existente sobre os motoristas de táxi. Essa medida provisória, ela fala apenas sobre o trabalho dos motoristas de táxi, no sentido de evitar custos, diminuir os custos para os taxistas, os donos de carros, táxi, porque não vai precisar mais fazer com tanta frequência o aferimento do seu taxímetro. Diminui o tempo que hoje existe de ser ano a ano, passa para ser a cada 2 anos. Além disso, essa medida provisória, além de facilitar a vida dos taxistas, diminuir o custo, faz com que o taxista possa ter mais tempo útil para fazer as corridas e não perder, muitas das vezes, 1 dia, 2 dias numa fila de revisão do taxímetro, da aferição do taxímetro. Isso permite aumentar a renda do taxista. Essa é uma proposta, sem dúvida nenhuma, muito salutar, que vem ajudar na desburocratização. Não há necessidade que seja feita essa aferição a cada ano. Então, essa proposta do presidente Lula é uma proposta acertada, voltada para beneficiar justamente os taxistas do Brasil inteiro, porque os municípios acima de 50 mil habitantes são obrigados a ter o taxímetro. O carro tem que ter taxímetro. Então, essa medida proposta pelo governo federal, pelo presidente Lula, vai facilitar a vida do taxista, vai fazer com que ele tenha menos custo, tenha menos tempo perdido em fila para aferir o seu taxímetro. Portanto, é uma medida que eu julgo de grande importância e peço aos senhores deputados e deputadas que votem a favor dessa medida provisória, porque ela é muito boa para os motoristas de táxi de todo o Brasil. Muito obrigado. Para discutir a favor, deputada Érica Cocai. Declaro... Deputada Érica, desculpa, não havia visto Vossa Excelência. Essa verificação dos taxímetros é feita para poder garantir que ele funcione bem, corretamente, obrigatório em cidades com mais de 50 mil habitantes. Agora, a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente do taxímetro é o que prevê essa medida provisória. Deputada Érica Cocai. Uma defesa deste país
e uma defesa do seu povo, do povo brasileiro. E com esta proposição, para além do dia do taxista, nós vamos ter que a verificação, ela acontecerá não mais de forma anual, mas de 2 em 2 anos, e a verificação do taxímetro, ela não sofrerá qualquer tipo de taxa. Para além disso, a descontinuidade do serviço, ela adquire uma regulamentação que considera as necessidades do próprio taxista. E não é só isso, também permite que haja o repasse da concessão. Então, portanto, nós estamos com uma medida provisória, e é uma medida provisória, ela já está em vigência, que valoriza os taxistas, que asseguram direitos tão fundamentais para a população brasileira. Aliás, o governo Lula tem se abraçado com a população brasileira. Alguns que apostavam no caos, alguns que diziam que o Brasil tinha que se curvar à chantagem, viram e assistiram o que foi a reunião de Lula em defesa da soberania, da própria democracia e do país com o Trump. Então, portanto, nós estamos com um estadista ocupando a presidência da República. Faz parte do passado. Aqueles condenados, Jair Bolsonaro condenado, que comia pizza à noite sem conseguir adentrar as reuniões fundamentais naquele país, em Nova York, e que fazia manifestações de absoluta subserviência a Trump. E Lula diz: soberania, democracia não estão na mesa e não se negociam. Ou seja, Lula defende este Brasil porque sabe exatamente a dor e também a delícia de ser brasileiro. O país que sai de uma história de o país que sai do mapa da fome pelas mãos de um presidente que sabe o que representa a fome neste país. Então, portanto, nós que ainda estamos aqui para homenagear todas as pessoas que lutaram contra a ditadura, para homenagear Exorgue, para dizer que esse país não pode esquecer as marcas da tortura na sua pele e na sua alma, e nós que estamos aqui, estamos com um governo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende a democracia, a Declarou encerrada a discussão. Passa-se à votação. Para encaminhar a favor, o deputado Chico Alencar. Para encaminhar a favor, o deputado Carlos Aratini. Para encaminhar a favor, o deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, eu sou favorável a essa medida provisória, tendo em vista que ela beneficia amplamente todos os taxistas do Brasil, diminuindo despesa para eles, diminuindo o custo, diminuindo o tempo que eles teriam que estar fazendo mais vezes a aferição dos taxímetros. Portanto, nós somos plenamente favoráveis, caminho sim, caminho a favor. Para encaminhar contrário, deputada Adriana Ventura. Presidente, a gente, com todo respeito aos sexistas, aos taxistas, a gente quer registrar o voto contrário, porque a gente acha errado criar benefício para um em detrimento de outros. Então, por favor, registra o voto contrário. Obrigada. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Orientação de bancadas. Presidente. Todos sim, podemos fazer simbolicamente? Os partidos desejam orientar ou podemos fazer simbolicamente? Presidente, só queria fazer uma orientação breve. Pode ser simbólico, mas Então a gente é contra, presidente. Então vamos abrir para que seja feita a orientação. Como orienta o PL, como orienta o PT, como orienta a União Brasil. União Brasil orienta sim, senhor presidente. União Brasil, deputado Padovani.
Presidente, Deputado Lindenberg Farias, para orientar pelo PT. o PT orienta sim. Eu quero chamar a atenção que essa é uma medida provisória que vai ajudar muitos taxistas no Brasil. Não é uma medida provisória qualquer. Vai atingir muitos trabalhadores brasileiros que hoje pagam uma taxa de taxímetro que não vai mais pagar. Eu quero dizer também que é uma preocupação muito grande, e o relator do Senado colocou, existe muita preocupação quando uma família, um taxista, morre. E aquilo é a única forma de sustentar a família. Então foi colocado pelo relator uma questão ligada à sucessão também, que é muito importante, meu líder do governo, Guimarães. Então esse é um projeto que eu creio que é importante a casa aprovar, mas está de parabéns o presidente Lula por olhar dessa forma pelos taxistas brasileiros. Deputado Max, para orientar pelo PDT. Presidente, o PDT orienta sim, parabenizar ao relator José Nelto, que aceitou uma sugestão nossa em relação à sucessão. Porque com a morte do taxista, geralmente as viúvas principalmente não tinham caminho para essa questão sucessória, retornava para o poder concedente, que era o município. Então, além da isenção da taxa encaminhada pelo governo, que está de parabéns o presidente Lula, nós temos também a questão da sucessão, que foi respeitada a indicação nossa e o relator José Nelto trouxe para a medida provisória. Parabéns a todos os taxistas do Brasil, em especial a presidente da Federação dos Taxistas do Rio de Janeiro, a Adriana Iório, que está nessa luta, está meses aqui acampada, esperando essa votação. Um forte abraço a todos. Federação Pessoal Rede, presidente. Para orientar pela Federação Pessoal Rede, deputada Talíria. Nossa federação também orienta sim. É uma medida provisória que cuida de uma categoria de trabalhadores brasileiros, que são os taxistas. Garante que haja uma redução dos encargos para a operação, para a execução do seu trabalho. Aumenta o tempo para a revisão ali do taxímetro. E cuidar dos trabalhadores é algo fundamental para o Brasil se desenvolver. Então, obviamente, a nossa federação parabeniza o presidente Lula por enviar essa medida provisória e vota favorável a ela. E aí, Capeira, já falou lá? Não, ainda não, só 20 e tantos que eu sou. Olha para isso, escrevendo aqui. PSD. Deputada Adriana Ventura, para orientar pelo Partido Novo. Em seguida, darei a palavra ao deputado Charles e farei a votação simbólica. Deputada Adriana, para orientar. Presidente, como eu disse, a gente registrou o voto não, porque a gente considera que o efeito prático disso será elevação drástica do valor das multas. Isso vai manter políticas de privilegiar um em detrimento de outros, exclui valor de remuneração do aprendiz da base de renda de cálculo do Bolsa Família, inclui... Espera um instantinho, presidente. A gente acha que uma categoria não pode ser beneficiada em detrimento de outra. A gente entende isso, que isso, na verdade, traz mais distorção do que já existe. A gente entende que essas medidas que são tomadas para agradar uns, principalmente em ano pré-eleitoral, não vão se sustentar no longo prazo, que a economia já está em frangalhos. Por isso, a gente vai orientar não. Deputado Charles, para orientar pelo PSD. Em seguida, farei a votação simbólica. PSD orienta. O PSD orienta sim para o fim dessa taxa, dessa cobrança do taxímetro. Portanto, a nossa bancada fechada na orientação sim, no presidente. Como orienta a maioria, deputada Érica. Nós estamos absolutamente favoráveis
aos pressupostos constitucionais, e aqui nós aproveitamos para parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por esta iniciativa, mas também porque hoje é o seu aniversário. E ele tem sido um estadista nesse país, que negocia com quem quer que seja, defendendo os interesses deste Brasil. Ah, como é diferente do filho do condenado, porque o filho do condenado dizia que se tivesse terra arrasada nesse país, ele se sentia vingado. E Lula, sem se colocar em qualquer posição subalterna, negocia e faz valer os interesses do povo brasileiro. Portanto, o Brasil elegeu um estadista para governar esta nação e vai fazer com que esta nação vivencie a sua grandeza. Orientando também pelo governo, orientando também pelo governo, venho aqui para reafirmar que Luiz Inácio Lula da Silva encheu o povo brasileiro de orgulho com a sua postura, encheu o povo brasileiro de orgulho por estar ali defendendo os interesses nacionais, sem qualquer tipo de subalternidade, sem qualquer tipo de postura que não represente a grandeza que tem essa nação. É o presidente do gás para todas as pessoas, é o presidente da energia para todas as pessoas, é o presidente que tirou mais uma vez esse Brasil da fome, é o presidente que defende os interesses nacionais e que disse várias vezes, e aqui repito, disse que soberania e democracia não se negociam. Por isso, parabéns, presidente Lula, pelo seu aniversário. Para orientar pela oposição. Oposição, senhor presidente. Deputado Caveira. Oposição, senhor presidente. Orienta sim. Quero alertar o Brasil que se, porventura, o nome de Bolsonaro não existisse, a esquerda calaria para sempre. Era a mesma coisa de matar a esquerda. Todo mundo iria para o túmulo, porque a cada uma palavra que fala da boca dos esquerdopatas, eles repetem Bolsonaro, ou antes ou depois de cada frase. E só para lembrar, que lembrar é viver. Na época de Bolsonaro, era 24 horas a Globo atacando Bolsonaro, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Inclusive o STF, com 129 decisões contra o governo Bolsonaro. E nesses 3 anos, a Globo está calada no tocante ao descondenado Lula. E o STF nenhuma decisão deu contra esse governo comunista, ditador e ex-presidente. Minoria, presidente. Como orienta a minoria, deputado Cabo Gilberto Silva. A minoria orienta sim, senhor presidente. Eu quero lembrar aqui, já que o descondenado Lula falou em alto e bom tom, saiu em defesa dos traficantes. Veja só que gravidade, povo brasileiro. E ficou com raiva quando a gente disse que ele estava lá com o boné da CPX, no complexo do Alemão, e quase 100% dos presidiários votaram no descondenado Lula, o ex-presidiário. Mas tem mais frase. Olha só. Temos quase 30 milhões de pessoas com problemas de desequilíbrio de parafuso. Declaração do descondenado Lula. Ou a decisão da guerra, lá da Rússia e da Ucrânia, foi tomada pelos 2 países. Ora, a Ucrânia é invadida e ele diz que foi dos 2 países. Me ajude, descondenado. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo. Ou seja, são várias frases que o descondenado Lula fala de respeito ao povo brasileiro. Obrigado, presidente. Pelo PL, presidente. Deputado Coronel Crisóstomo, para orientar pelo PL. Obrigado, presidente. Logicamente que quando se fala em taxista, aquele cidadão que vira à noite, vive na madrugada, nós temos que apoiá-los, presidente, senhores parlamentares. Então, essa taxa para verificação do taxímetro, nós somos totalmente favoráveis, sem dúvida nenhuma. Mas, por falar em pessoas do povo,
Me recordo do presidente Bolsonaro, não tem como, presidente, eu não me recordar dele. E tô com saudade do presidente Bolsonaro, o presidente que criou o Pix, que os brasileiros amam o Pix. Agora, o barbudinho, o mentiroso, que defende o aborto, esse ninguém gosta. O barbudinho que defende criminosos, esse ninguém gosta. Obrigado, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a medida provisória com o voto contrário do Partido Novo. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, o projeto de lei de conversão número 8 de 2025. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, está aprovada com voto contrário com do voto Novo. contrário do Partido Novo. Está aprovada a medida provisória na forma do projeto de lei de conversão. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Matéria muito importante de valorização para uma categoria muito, hoje, fundamental no nosso país e desde sempre, que é a categoria dos taxistas. Então eu parabenizo o trabalho da comissão mista, bem como o governo, por enviar ao Congresso Nacional uma medida tão importante e devido com esta casa, com este plenário, concordando com aquilo que a comissão mista aprovou, que nós aqui demos uma demonstração mais uma vez de unidade quando aprovamos essa matéria por unanimidade. Quem ganha com isso é o país, quem ganha com isso é essa categoria tão importante que é a categoria dos taxistas. Cumprimento o plenário, as lideranças e os partidos por terem construído essa convergência acerca de um tema tão importante. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. Senador Davi, nosso presidente, primeiro te parabenizar pela essa iniciativa, que todo tipo de segurança nunca é demais. Eu acho que essa sua decisão foi uma decisão acertadíssima. Hoje, infelizmente, por mais que nós possamos querer democratizar, não criar dificuldade, mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem. E nós não podemos botar a vida de parlamentares em risco. Então, eu queria lhe parabenizar. Apesar de nós termos aqui no Senado uma das melhores seguranças desse país. Nós temos um quadro altamente qualificado. Digo porque eu conheço, tive o prazer de ser primeiro secretário dessa casa, e o nosso quadro de segurança é maravilhoso. Mas tudo que Vossa Excelência fizer, pode ter certeza que vai ajudar e ajudar muito. Presidente, não abusando da sua paciência, mas eu gostaria que o senhor analisasse aí com muito carinho. Acabou de chegar aí da Câmara a medida provisória 1305, que trata dos benefícios que o governo... eu tive o prazer de presidir essa comissão, que tem como relator o colega deputado federal José Neuto, e criou-se uma expectativa muito grande, né? A Câmara já fez a parte dela e o Senado poderia votar hoje. Ela está apta a ser votada, então, se o senhor pudesse nos ajudar, nós vamos ajudar uma classe que precisa muito do nosso apoio, que é a classe dos taxistas. Era isso, presidente Davi. Muito obrigado pela sua paciência. Obrigado também, senador Sérgio Petecão. Cumprimento Vossa Excelência pela preocupação
já que Vossa Excelência presidiu esta comissão mista especial da medida provisória 1305, que é um tema realmente muito relevante para o Brasil, para essa categoria que serve a todos os brasileiros e brasileiras. E eu, por solicitação de Vossa Excelência, determino à Secretaria que a gente faça a inclusão desta medida provisória hoje, com o apoio, naturalmente, dos nossos senadores, colegas que estão aqui, como item extra-pauta, para que nós possamos também nos desobrigarmos desta deliberação e entregarmos, a partir da votação de um projeto de lei de conversão, uma nova lei para melhorar o ambiente de trabalho dos taxistas brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência pela lembrança e tenho certeza que nós teremos o apoio do conjunto de senadores e senadoras. Com certeza, presidente Davi. Com certeza, lhe agradeço mais uma vez. O governo fez a parte dele e agora nós precisamos fazer a nossa parte. O senador Portinho ajudou muito, todos os parlamentares estiveram lá, fizemos um grande debate entre deputados e senadores e com certeza nós vamos estar ajudando uma classe que merece e merece muito. Obrigado, senador Davi. Ao tempo ainda, quero uma boa lembrança de Vossa Excelência. Na semana passada ainda, eu estava aqui na mesa dos trabalhos e o senador líder Carlos Portinho comentou sobre a possibilidade, querido líder Isalci, então, para fazer um registro na sua presença ao líder Portinho, que ele fez uma referência na semana passada ainda, comigo aqui na mesa, perguntando se a Câmara deliberasse esta medida provisória, que era também uma solicitação dele, que nós incluíssemos imediatamente. Então, o senador Carlos Portinho, que nos acompanha aqui na nossa sessão deliberativa da tarde de hoje, para fazer justiça ao pedido do senador Petecão e a um pedido de Vossa Excelência, senador Portinho. E Vossa Excelência fez ainda antes do senador Petecão, porque foi na semana passada. Aí eu disse para ele: Portinho, eu quero te atender, mas ainda não votou na Câmara. Então, como é que eu faço? Aí agora, Vossa Excelência traz a bom tempo. Exatamente. Muito obrigado, cumprimento Vossa Excelência. Eu vou incluir extra pauta, Petecão, mas como o senador Fernando Faria está presente e ele é o relator do item 1, vamos fazer a deliberação do primeiro item da pauta e logo em seguida eu incluo senadora Zenaide, senador Oriovisto Guimarães, a esta matéria como item extra pauta. Senador Petecão? Queria consultar Vossa Excelência, se Vossa Excelência ainda deseja votar a medida provisória 1304? 1305. 5? Então fique aqui, nos dê a honra da sua presença. Estamos todo mundo aqui entusiasmados com a presença de Vossa Excelência no plenário. Solicitação do senador Sérgio Petecão, eu queria pedir aqui a essência do plenário, incluir agora a matéria extra pauta, depois a gente retorna à deliberação da ordem do dia previamente estabelecida. Projeto de Lei de Conversão número 8 de 2025, item extra pauta, que dispõe sobre a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro, institui o Dia Nacional do Taxista, altera a Lei número 12.468 de 2011 para dispor sobre cessão de direitos decorrentes da outorga concedida para exploração do serviço de táxi e para permitir a realização de cursos na modalidade à distância. Também altera a Lei número 11.771 de 2008 para incluir taxistas e cooperativas de táxi no cadastro de prestadores de serviços turísticos e também altera a Lei número 12.587 de 2012 para revogar os dispositivos que tratam da transferência de titularidade de outorgas concedidas a profissionais taxistas e remetê-los à Lei número 12.468 de 2011, proveniente esta da medida provisória número 1.305 de 2025. Perante a comissão mista foram apresentadas 14 emendas. A emenda número 10 foi considerada inválida devido a erro material no processamento. Parecer número 1 de 2025 da comissão mista, o relator da matéria foi o deputado José Neuto, foi favorável à medida provisória e à parte das emendas na forma do projeto de lei de conversão apresentado. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de outubro e seu prazo de vigência se esgota em 10 de novembro. Passamos à discussão da matéria.
Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas para discutir a matéria. Presidente, eu não poderia deixar aqui de registrar a reivindicação aqui, o pedido do nosso querido senador Petecão. Essa medida provisória é relevante, importante, é um segmento que precisa realmente deste apoio. Já tinha recebido também alguns pedidos para que a gente agilizasse essa votação. Então, já quero aqui parabenizá-los e, ao mesmo tempo, já anunciar o nosso voto favorável. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. Senador Davi, é apenas para, mais uma vez, lhe agradecer. Essa medida provisória, ela, com certeza, ajuda e ajuda muito essa classe que precisa do nosso apoio. Eu tenho uma vida muito ligada à classe dos taxistas. Quando meu pai era vivo, meu pai foi assassinado, eu tinha apenas 14 anos, e eu era frentista de um posto de gasolina. E lá eu sempre tive uma relação muito próxima dos taxistas. Daí a motivação de eu ter entrado na política. Mas hoje a classe taxista, ela tem uma concorrência muito grande do Uber. E aqui eu queria parabenizar ao governo federal, na pessoa do presidente Lula, porque teve a sensibilidade de entender que nós precisávamos criar algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo para que nós reanime a classe dos taxistas. E entre esses benefícios que foi criado, para você ter uma ideia, antigamente o taxista, se ele viesse a falecer, ele não tinha direito de deixar a placa, que é um patrimônio dele, ou com a família, com a esposa, com os filhos, que é a sobrevivência da continuidade do trabalho que ele vinha fazendo. E essa medida provisória, ela corrige essa falha, né? Entre outros benefícios que já foi dito aqui pelo colega Exalci. Então, quero aqui agradecer a todos os senadores e senadoras, né? E na pessoa do senador Portinho, que foi um parceiro, foi um guerreiro, nos ajudou bastante, né? Queria agradecer a todos. E na pessoa dos deputados federais também, que não mediram esforço em nos ajudar, principalmente na pessoa do relator. Então, presidente, muito obrigado pela sua sensibilidade em pautar em nome dos taxistas do Brasil, e em especial aos taxistas do meu estado do Acre, e os taxistas do Amapá. Não esqueça do presidente Davi, que foi o gesto dele que nos deu a oportunidade de votarmos essa matéria hoje. Tá bom, Davi? Obrigado, meu irmão. Presidente, só para registrar aqui, presidente, a presença da Adriana Iório de Freitas Tristão, que ela é presidente da Federação dos Autorizatários do Rio de Janeiro, que são os taxistas. Seja bem-vindo. Gratidão a todos, tá? Gratidão. Emocionado. Seja bem-vinda, Adriana, ao Senado. Se não fossem os senhores, o que seria do nosso país? Muito obrigado, Adriana. Gratidão a todos. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. E o mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns.